Olá pessoal, tudo bem? Então aí com vocês aí, agora a parte de Sociologia do Enem. Vou procurar ser mais sucinto, mais breve na explicação. Então assim, antes de analisar a questão das temáticas em si, para quem às vezes não assistiu outro vídeo, né, as dicas de leitura para Sociologia, né, um toque dos clássicos, um toque de clássicos. Esse primeiro aqui são mais pensadores. Então, os outros três livros aqui são livros mais voltados para temáticas, né? Sociologia para ensino médio, o do Giddens, esse aqui é muito bom. Trabalha não só o pensador, mas trabalha as temáticas também, certo? Então vamos lá. A sociologia, ela obviamente, né, difere da filosofia, até por questão estrutural, como eles fazem no Enem. Nós vamos ver isso aí. Muitas vezes o que acontece na sociologia do Enem, eles trabalham por eixos, então muitas vezes eles não pegam um determinado pensador que você tem estudado na escola. Ele vai pegar um artigo, um trecho de um livro de tal cara que fala sobre democracia. E você tem que ler aquilo e naquele trecho você consegue tirar a resposta. E a sociologia, eles trabalham em três eixos aí. Ao longo desse tempo aí, o que eles dividiram foram nesses eixos temáticos aí. O primeiro, identidade cultural e dos movimentos sociais, os diferentes grupos sociais. Eu elenquei aqui alguns pensadores em cima disso. Depois, a democracia e a formação do Estado. Então, alguns que eu coloquei aí, que são pensadores mais antigos, outros mais recentes. E depois o mundo do trabalho e produção, as configurações econômicas. Preferencialmente aí a questão do surgimento do trabalho, a questão da visão do capitalismo, da industrialização. Aí entra no Enem dos últimos anos, entra mais o aspecto crítico a respeito do trabalho. Eles não dão ênfase necessariamente ou aludem muito à questão benéfica do trabalho. Embora houve algumas questões aí que falam sobre a tecnologia, mas não é comum. O mais comum é o aspecto crítico, certo? Tá, então vamos lá. Pelos eixos aí, né? Identidade cultural e movimentos. Esse aqui eu peguei a questão do Enem, né, do ano passado. Assim, no próprio enunciado já dá para entender um pouco sobre o enunciado. Então você fala assim: quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos, cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Tá, aí beleza, fala sobre tudo isso. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. Você está falando de uma menina americana, o pai foi piloto na guerra do Afeganistão. Esse trecho do Slavoj Zizek, Bem-vindo ao Deserto Real. Mas enfim, olha lá, a própria pergunta lá. A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do. Então você está falando de choque de civilizações, é que o autor está explicitando aí o desafio cultural de hoje, né, de entender o outro como o outro. E de entender o outro como o outro, como o importante, ou de entender o outro como outro eu. Você tem a proposta de Levinas, né, é um filósofo da Lituânia, a alteridade, então é o exercício da alteridade, o multiculturalismo. A crítica de Zizek sobre o multiculturalismo, né, ele vai falar assim, que multicultural é onde eu respeito o outro. Mas muitas vezes hoje, no mundo multicultural, esse paradoxo aí do outro, ele se torna uma diferença igualitária. Ou seja, você pega, por exemplo, a questão racial, a tensão ética dentro dos Estados Unidos, para quem acompanha os Estados Unidos, é muito forte. Você tem um país multicultural, mas ao mesmo tempo a desigualdade racial entre as pessoas é grande. É o que está acontecendo na Europa. Então é a busca
O desafio cultural hoje da modernidade é o exercício da alteridade. Então, quanto o ser humano procurar desenvolver a alteridade, teremos mais então facilidade para entender a cultura do outro. O que ele chama de deserto real, ele vai falar que a nossa realidade é uma realidade virtual. Muitas vezes ela é vazia de sentido, ela é preenchida com conceitos ou com simbologias que favorecem uma lógica da história e não favorece a lógica da história de toda a humanidade, mas favorece uma lógica da história de somente determinadas pessoas que prevalecem sobre as outras. Esse termo aí, choque de civilizações, nós temos que entender, né? Ele surge do livro de Samuel Huntington, é um filósofo aí, americano. Ele fala assim, quanto mais próxima as civilizações estão perto de si, a linha é muito tênue. Então, ao mesmo tempo que você tem o convívio normal, a harmonia, você tem elementos daquele grupo que não querem viver assim. Um novo exemplo, na França, a boa parte da população muçulmana vive muito bem dentro dos padrões franceses, tranquilo, mas você tem naquele reduto cultural, naquela realidade cultural, pessoas que não aceitam aquele padrão de vida. Então você vai ter esse conflito. Toda essa lógica aí, essa lógica de aceleração de culturas, né? Esse termo aí de civilização, globalização, até o próprio termo tem muita influência de uma coisa que a gente chama de aldeia global, né? Do Herbert McLuhan. Você pega lá, aqui mostra que está muito pequeno, né? Mas ele pega lá, ano de 1960. Um mundo pequeno, né? Um mundo muito pequeno. Temos um mundo grande, mas o mundo é grande, mas a velocidade é extensa. Ou seja, você tem muitos processos de informações, muita mistura de elementos culturais. E será que as pessoas dissolvem, associam isso de forma rápida? E por isso que a alteridade, o outro, é difícil. Você entender o que é o outro. Mas quando você fala de civilização, você tem que falar de uma identidade cultural e você tem que falar de cultura. Então, a cultura pode ser um sistema padrão, a cultura pode ser uma ideologia. A cultura ela pode ser dividida em 3 grupos, como fez o Félix Guattari. Uma cultura como a alma coletiva, a identidade cultural, o povo brasileiro. A cultura pode ser uma mercadoria, equipamentos culturais, né, que identificam aquele povo. E a cultura tem um valor. A minha cultura é cultura, a tua não é cultura porque não tem valor para mim. Depois a Margaret Mead, uma antropóloga, vai falar que cultura é que lá desde criança, como as crianças são definidas enquanto tal. Então a cultura, o princípio básico da cultura está na educação. O Levi Strauss fala que cultura é um conjunto de sistemas simbólicos. Então, a partir do mundo de hoje, quando você tem esse choque entre ideologias, você tem choque entre simbologias e você vai ter uma dificuldade de estabelecer um padrão de harmonia, certo? E temos aí a alienação cultural. Ele tem vergonha da sua realidade. Muitas vezes eu volto a pegar o exemplo da França, o exemplo não só da França, da Espanha, outros lugares. O cara está envergonhado daquela realidade. Então ele busca na sua cultura, que ele diz ser cultura original, rejeitar aquilo. Vamos pegar casos de xenofobia, por exemplo, casos de, ainda infelizmente na Europa, jogadores negros ou afrodescendentes que vão jogar, a torcida insiste em fazer barulho de macacos. Ou seja, nós temos que analisar o contexto social. Supostamente aquele cara que está na torcida, ele faz isso porque ele, primeiramente, é um idiota, mas ele faz muito isso também porque ele vê naquele cidadão um cara que não é do seu país. Então ele recorre ao quê? Ele recorre à sua cultura do seu país, sua identidade nacional, o nacionalismo, partidos nacionalistas de ultradireita que estão surgindo na França, na própria Itália, com esse etnocentrismo. Não, eu sou original. Mas pera lá, tem pessoas que são de terceira, quarta geração francesa, advindas aí de família muçulmana, o cara não é francês, o cara não é italiano, e aí?
esse choque cultural. Então existe o simbolismo tradicional e o simbolismo de novas culturas. É que são ideologias ultrapassadas, né? Seguindo. Depois, um outro exemplo de questão. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi da reconstrução do processo de democratização do país. Certo? Da democratização do país. Então ele fala assim que ultrapassa a questão do regime militar, ultrapassa várias questões. É uma cultura do país. Ser novos rumos da cultura do país, deu novos rumos para a cultura do país. Tomar a democracia um valor social. É uma cultura, é um valor social. Aí vem a pergunta, o que é um movimento social? O movimento social, eles são forças sociais e políticas, onde a população, de algumas condições específicas, decide se opor a alguma coisa do Estado. Então são forças, são ações coletivas que visam mudar determinado acontecimento do Estado. E muitas vezes o movimento social é um diálogo entre a população e o Estado. Abaixa as guerras, justiça social, emprego, abaixa a fome. As pessoas buscam, a população busca essa luta por reconhecimento. Os movimentos conjunturais desses movimentos sociais. Você pega lá passe livre, surgiu, saiu, mas do passe livre no Brasil você teve outros movimentos, com novas formas de expressão, ou seja, aquele movimento social, ele serviu como início, um protótipo para outros, um prelúdio para outros movimentos surgirem, não com a mesma característica, pode conter alguns elementos parecidos, mas deu força para que novas pessoas também chegassem à rua, ou se criasse esse momento. No Brasil, os principais movimentos sociais, houve o movimento dos trabalhadores sem terra, que aqui no Brasil virou, infelizmente, a reforma agrária. Olha para você ver, a reforma agrária, quem tiver curiosidade em ler a história, na época da ditadura militar já existia a questão de reforma agrária. A questão da terra, ela é algo que deve ser discutido. Infelizmente no Brasil, alguns movimentos sociais eles são politizados, eles servem como ferramenta, instrumento na mão de um governo e acaba perdendo a sua força essencial. Mas para quem só critica o sem terra, que não vê a sua lógica, o que é reforma agrária? Uma reforma agrária ela atrelada e ligada ao Ministério de Desenvolvimento da Agricultura, a questão da uma terra a terra produtiva, cooperativas, mas hoje infelizmente em alguns momentos perde o seu foco. Depois temos aí o movimento dos trabalhadores sem teto. Você fala assim, como que o cara trabalha sem teto? Mas basta você ir em São Paulo, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ver que tem pessoas que vivem em condições precárias. Eu vi um relato um pai de família, só ele cuida do filho, que a mãe abandonou. Ele é trabalhador, ele recebe menos que um salário mínimo, porque ele não é fichado devidamente, e aí ele morava na favela, e ele pagava R$600 num barraco na favela. Aí ele saiu de lá, porque ele ganhava pouco, menos de R$600, ele teve que ir para outro lugar, para não morar na rua, eles invadiram um prédio. A invasão em si está errada, mas o prédio fazia mais de 15 anos que o prédio está abandonado. Aí o prédio só ganha uma importância novamente porque o pessoal invadiu. Então são essas questões que têm que ser discutidas, a questão da propriedade, ocupação ou não ocupação. O movimento de defesa dos índios, negros e das mulheres no Brasil vem crescendo muito. Dos índios, principalmente pela questão da demarcação de terra, Houve uma nova PEC aí que está querendo diminuir as reservas indígenas para a lógica de crescimento da questão agropecuária, a questão dos negros. Existe sim o racismo, só que dos dois lados existe o exagero
e do outro lado existe o exagero que quer dizer que não existe. Existe, né? Entra a questão das cotas raciais, a questão das mulheres, inclusive até no Enem no ano passado falou sobre a questão da violência contra as mulheres. Não é à toa que eles colocam isso, que o Brasil, né, ele lidera o ranking mundial da violência contra as mulheres. Então faz sentido eles trazer isso à tona. Né? E o que vem ganhando mais espaço, não só na mídia, mas como lugar para discussão, o movimento LGBT. A questão do gênero, o respeito, a criminalização da homofobia, né? O respeito aos transexuais. Tudo tem a ver com aquela lógica que nós vimos lá anteriormente, a questão da alteridade, né? Reconhecer o outro como algo importante. Alguns falam que são privilégios, outros não. Quem lê a lei, um pouco mais entendedor da lei, vai ver que não é questão tanto de privilégio, é a busca de um direito. Mas cada um acha o que quer, tem o preconceito que quer, tem a opinião que quer, e fica difícil estabelecer, né, uma lógica consensual. A lei ela não estabelece, ela não fica preocupada, ela estabelece que é e pronto. Nessas questões de movimento temos aí ONGs, as organizações não governamentais no Brasil. Infelizmente, algumas organizações que não são do governo, elas recebem, ou seja, então é ilícito essa prática, ok? Mas as ONGs são importantes, porque são movimentos que conscientizam, são movimentos que mobilizam, né? Existem várias ONGs no Brasil sérias que não recebem verbas do Estado, né? São sérias e têm um compromisso social que algumas coisas que deveriam ser obrigação do Estado, essas ONGs elas fazem, então é importante, é um tipo de movimento, né? E é uma luta por reconhecimento, certo? Depois, movimentos progressistas, existem os dois tipos de movimentos sociais. Eles buscam essa mudança sociais. Então, nesses movimentos progressistas, nós poderíamos colocar aí, como exemplo, o Brasil, o movimento LGBT é um movimento progressista. E quando nós temos um movimento social conservador, eles prevêem aquilo que já está constitucionalmente garantido, não pode ser alterado. Certo? Quem que está certo, quem que está errado? Olha, o certo e errado no plano de discussão política não entra o certo e errado, entra um plano onde realmente aquilo pode atender os dois lados. De um lado que reclama que precisa ser respeitado, ele tem que ser ouvido, certo? E o outro lado para falar, isso é privilégio. Nós temos esses movimentos. Esse desenho aqui é interessante, essa tirinha, você pega lá os movimentos sociais durante a história, né? A alusão aqui à Revolução Francesa. Você pega aqui, né, na época, a questão da violência, o embate, o enfrentamento das instituições, né, o coquetel Molotov aqui. Depois, 1980, aí faz uma referência aos movimentos operários. Você tem aqui a chavinha, principalmente na Polônia, uma vela, a derrubada do próprio autoritarismo. Então são os movimentos sindicais. E 2016, né, um celular na mão, que boa parte das organizações, vamos colocar aqui no Brasil, não só no Brasil ou no mundo, são feitos por redes sociais. No Brasil foi feito assim, você coloca lá Primavera Árabe, boa parte da convocação era feita pelo Face, né? Até não sei se já existiu o WhatsApp, mas era pelas redes sociais. As redes sociais existentes no lugar, né? Seguindo, saímos da questão do movimento social. Quando se fala em movimento social, nós falamos em democracia. Só há espaço para movimentos sociais dentro da democracia. Ou seja, os movimentos não são oprimidos no primeiro momento. Aí tem que discutir o que é democracia, né? Um governo onde o povo exerce a soberania, né? O povo e as leis, e não um soberano. Alguns princípios democráticos: isonomia, igualdade perante a lei; isegoria, igualdade no direito de manifestação. E por que essas pessoas manifestam elas são presas numa democracia? O autoritarismo muitas vezes começa, vou pegar no Brasil, a falta de preparo de alguns profissionais, principalmente agentes de segurança. Hoje, muitas vezes, se você questiona um agente de segurança pública, ele fala que é desacato, né? O artigo 331 fala muito bem, do Código Penal fala muito bem o que é desacato. Desacato não é questionar o porquê que está sendo preso.
Né? Desacato é você fazer algum tipo de injúria ou comprometer a integridade física daquele policial, mas você questionar ou muitas vezes você não concordar com a ordem dada a ele, isso não é desacato, mas a força, né, muitas vezes, infelizmente, aí acaba prevalecendo sobre a razão. Democracia, divisão dos poderes, né, temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, né, nessa lógica aí nós temos os 2 tipos de modelos de democracia. Né? O Locke ele vai falar que democracia é quando os representantes são escolhidos. Né? Isso é a democracia representativa. Já para Rousseau, o povo não deve ser submetido às próprias leis que eles criaram. Então, a democracia participativa de Rousseau, né, já é mais radical. É o povo que tem que assumir o poder. A exigência deve ser do próprio povo. Então, se o povo pede representação de alguém, então a soberania não está mais no povo. A soberania está sendo representada. Agora, quando o próprio povo participa, agora vamos lá. Né? Você pega no Brasil o nível de discernimento, conhecimento de pessoas sobre certos assuntos, como que elas vão realmente legislar sobre certas coisas. O nível de ignorância sobre certas coisas, a falta de informação sobre determinados assuntos, fica difícil algumas pessoas participarem da discussão de poder, embora elas tenham esse direito. Certo? Aí você tem democracia, mas para falar em democracia, a democracia é exercida dentro de onde? Dentro do Estado. O que é o Estado? Existe a formação natural, né? A formação histórica, demarcação física e convenções, e a formação jurídica. Então, o que de fato faz a democracia funcionar são esses três pilares, mas muito mais que isso aqui, a questão jurídica, o que garantem as leis e que garantem os deveres. Certo? Mas o Estado, ele também surge aí na visão de Engels, uma visão mais crítica, né, socialista sobre a questão do Estado. Ela surge uma preservação, o que vai manter a sociedade privada, certo? Aí tem um livro, né, de Engels, né, A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Tanto a origem da família como a propriedade privada ajuda nessa questão do surgimento do Estado. Depois o Hobbes, como nós já vimos lá em filosofia, a formação do Estado, né? O senhor soberano, existia o Estado natural, onde todo mundo existia muitas regras, é preciso então uma vida social, o pacto social. Quem garantiria então a execução do pacto social seria o senhor soberano. Uma visão mais jurídica aqui, de Hans Kelsen, é um jurista aí alemão. O Estado é uma entidade real, sociológica, que a entidade é um ente, funciona não como um ser, mas é uma manifestação, né, jurídica, e é criado por uma ordem nacional, onde todos visam respeitar esse pacto de vivência. Uma visão marxista, o Estado é uma organização da classe dominante. Durkheim, o Estado concentra, né, e expressa a vida social. Na visão de Weber, o Estado é uma relação de homens dominando homens. Certo? Assim, essa questão de dominar homens é uma coisa complexa. Se existem leis, ninguém é dominado. Agora, se existe a desigualdade da lei, pessoas são dominadas. Então é conflituoso o papel do Estado nessa relação. Quando você fala de sociedade e poder, né, nós temos tipos de sociedade, nós temos os tipos de poder do Estado. Né, a função do Estado também é disciplinar as pessoas. Né, o Foucault escreve o livro Vigiar e Punir, o controle de adestramento dos corpos. A pena não é só punitiva, vingativa, a pena tem que servir para advertir o corpo e a alma. Porque hoje a pena disciplinar, elas têm que ser enquadradas dentro daquilo que é direitos humanos, dentro das leis. Infelizmente no Brasil também essa noção de direitos humanos é distorcida, tanto para o lado da vítima, tanto para o lado do agente agressor. Okay?
Existe a sociedade disciplinar e a sociedade de controle. É a função do Estado disciplinar e é a função do Estado também, nessa lógica, controlar ou observar a vida das pessoas. Okay? Aí está o Panótipo de Jerry Bentham, o livro, né? Depois tem o filme de 1984 de George Orwell, são exemplos de sociedade de controle. Eles observam a vida das pessoas, né? Temos exemplos aí de controle, o sistema prisional é para controlar as pessoas, a lei ela serve não para proibir, muitas vezes ela serve para divertir, para inibir as pessoas. Você pega lá no Código Penal, não fala assim, é proibido matar. Agora o Código Penal fala que mediante o fato de você ter matado alguém, você vai ser punido, você vai ser controlado. Depois o outro tipo, a dominação através do entretenimento superficial, as pessoas se mantêm controladas, as pessoas estão distanciadas do foco real, de questões dos assuntos públicos, é muito fácil. E aí você vai discutir com as pessoas, elas têm uma noção, elas são muito pouco informadas, elas têm uma noção dos assuntos públicos, uma noção básica de crianças, elas não sabem o que de fato está colocando. E isso é muito evidente, né, no Facebook, as pessoas colocam o que querem, né, no Facebook. O discernimento e o entendimento sobre aquilo é muito falho, né? E as redes sociais, é uma forma de controlar. Hoje você tem dados seus, né, nas redes sociais, é mais fácil. E nessa lógica de controle, né, temos a sensação de vigilância constante, né, uma paranoia que se cria nas pessoas. Muitas vezes você nem está sendo vigiado, mas você se sente como você é vigiado. Tudo isso causa uma certa alienação. Temos aí a sociedade do espetáculo, do Guy Debord, alienação e fetiche cultural, todo mundo manter o foco na mesma direção. O que está acontecendo de errado, né, ao seu lado, né, tanto faz. O foco é aquele, já que todo mundo faz, eu vou atrás. Já que todo mundo está mirando o mesmo caminho, eu vou atrás. E para o Adorno, né, a sociedade de controle é como uma prisão ao ar livre. Não existem manifestações físicas. Diferente da visão disciplinar de Foucault, ele fala que existe o poder é uma ramificação de relações sociais, representadas nas instituições ou que as instituições imprimem nas pessoas. Na sociedade de controle, você cria uma consciência coletiva onde as pessoas, a todo momento e a todo lugar, elas estão sendo vigiadas. E você tem a possibilidade de fuga. Opa. O mundo do trabalho e produção, não vou estender muito isso, depois vocês podem pausar o livro. Eu coloquei aqui as duas teorias, a teoria socialista, ora socialista, ora marxista, e embaixo aí a teoria capitalista, mercantilista ou neoliberal, certo? Enquanto um entende que a estruturação do trabalho ao longo da história foi feita para os proprietários e para explorar as pessoas, a outra fala que não. Por exemplo, o crescimento econômico não é uma lógica de dominação, como já dizia Marx. Para Adam Smith, a lógica de crescimento econômico nada mais é que uma inovação tecnológica, uma promoção de interesses. O cara que produz vinho, ele procura produzir um bom vinho porque ele quer vender o vinho. Ele sabe que tem alguém que quer comprar. Então, para ele produzir um bom vinho, ele precisa inovar nas suas práticas. Certo? Mas depois pausem o vídeo, eu acredito que vai dar para ler. Mas são pensadores aí que eu procurei colocar para vocês entenderem. Na lógica marxista, né, na socialista, eles começaram a entender que existe o Estado, então, se o Estado ele surge e garante o direito à propriedade privada, existem pessoas que são grandes proprietários. Então, o Estado, na lógica, ele vai privilegiar os grandes proprietários, porque ele privilegia, então, a fonte de renda, o movimento econômico, enquanto boa parte das pessoas são subordinadas às leis trabalhistas, ao sistema de trabalho,
Até onde fala aqui de Marx, olha lá, trabalho como algo natural e algo cultural, certo? Mas o trabalho também surge como alienação do homem. Como assim trabalhar como algo natural? Para sobreviver, o ser humano ele sempre trabalha. O deslocamento, ele gasta energia para ter energia. Ele tinha que caçar, trabalho. Então, ao longo do tempo, hoje um cara não vai caçar por caçar. Ele tem uma caça, uma finalidade produtiva, uma finalidade lucrativa, certo? Antigamente ele queria apenas sobreviver. Na época do sistema da sociedade de trocas era apenas para isso, uma sobrevivência. Eu tenho X, eu te dou X. Eu tenho um bezerrinho, eu quero um saco de arroz, nessa proporção. Hoje não. Eu não posso trocar uma cadeira num carro. Embora o cara que às vezes tem um carro está precisando de uma cadeira, que é desproporcionalmente em força produtiva, em força de lucro, em trabalho empregado, o trabalho empregado sobre um carro é muito maior sobre o trabalho a cadeira. O valor simbólico e o valor de força produtiva, tempo gasto em cima de um carro é muito maior do que uma cadeira. Certo? Na visão de Rousseau, essa questão de propriedade privada, na manutenção da propriedade privada, assim como na manutenção das grandes propriedades do sistema de lógica de produção, é o que causa as tensões sociais. Nós temos aqui um pensador, né, se chama Istvan Mesaros, ele é da Hungria, ele vai falar sobre essa questão para além do capital. Só conseguiremos superar essas desigualdades, esses dois polos, socialismo e capitalismo, quando o capital de fato deixar de ser o centro das relações humanas. Mas é muito difícil isso, porque qual que é o tripé do capital? O trabalho e o Estado. Como você vai mudar um sistema de produção? Você vai colocar pessoas em desemprego? Por isso que essa questão da ditadura do proletariado de Marx é uma ideia muito ultrapassada. Tudo bem que na época que ele escreve a ditadura do proletariado, né, existia realmente o abuso dos grandes proprietários de fábricas. As pessoas viviam, trabalhavam em condições de escravidão. Recebiam muito pouco por aquilo. Não era tão semi-escravo, pelo menos recebiam algo. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia e recebia como se tivesse trabalhado. Entendeu? E aí, nessa lógica, o ditadura do proletariado é quando não houvesse proprietários. Mas espera lá, hoje nós temos leis trabalhistas que protegem. Ah, mas continua desigual. Os lucros bilionários das grandes fábricas, e quando o trabalhador ganha pouco. Também, aí entra uma outra questão crítica, qualificação do trabalho. Às vezes só porque o cara não tem uma qualificação mais elevada, ele tem que ganhar pouco. Onde ficam as questões de vida? Agora, já o neoliberalismo, assim, a gente fala, não, esse Milton Friedman é um dos mais recentes aí, grandes economistas aí, fala assim, olha, essa questão de essas políticas públicas, né, tem pessoas que têm que ser destinadas a tal classe e ganhar pouco, porque se o cara aplica pouca mão de obra qualificada no trabalho, então ele tem que ganhar pouco. Onde ficam os seus direitos trabalhistas, como ele vai viver? Aí já é uma outra questão. Cabe ao Estado resolver de uma outra forma. Então você cria essas tensões sociais. Certo? É papel do Estado ajudar na questão do emprego? Sim. O Estado deve intervir? Sim. Aí vem a questão de participação mínima do Estado e interferência maior. Deixar fazer, deixar passar. Nós temos exemplos nos Estados Unidos e alguns outros países que não é bem assim. Nós temos as intervenções públicas para amenizar as questões. Embora não tenha que ser uma intervenção total sobre as questões econômicas. Né? Aí, finalizando. Peguei aqui vários outros pensadores. Nós já até chegamos a estudar alguns. Augusto Comte, a questão do positivismo.
os 3 estados. O que é o positivismo? A ciência como método. O positivismo ao longo aí do tempo foi visto como uma ideologia de classe, de elite, porque durante um bom tempo ela de fato funcionou dentro das elites. Por exemplo, as escolas, as faculdades, eles eram chamados de positivistas. Tá, era de elite sim, porque escola e faculdade durante um bom tempo do período da humanidade eram só para a elite. Quando fala elite, pessoas que podiam pagar, certo? Mas ele fala assim que, querendo ou não, a sociedade ela sofre um tipo de evolução, né? Mas essa evolução só é entendida a partir de uma análise científica. A sociedade em Emile Durkheim, a sociedade funcionalista, né, que ele vai chamar aí do fato social, o poder coercitivo, né, da minha pessoa sobre alguém, né, mas não é só porque as pessoas se impõem sobre as outras que elas devem ter uma relação de tensão. É preciso existir uma solidariedade social do consciente coletivo. Quando fala de consciência coletiva, em todos visando em prol da mesma função social, do bem-estar social, que vai dividir solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. E depois ele trabalha o livro aí, Suicídio, que é a primeira vez tem um relato mais específico. Ficou famoso por realmente tentar entender e relatar o porquê que as pessoas suicidam. Ele não faz necessariamente nesse livro um levantamento psicológico, mas ele faz um levantamento mais em termos sociais, né, econômico-social. O Max Weber, né, a sociedade sob a perspectiva histórica. Por que a sociedade ela é feita dessa forma? Existem razões históricas para atingir essa estrutura que temos hoje. Tanto que a sua obra mais famosa, né, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostra isso. Por que a ética protestante? Foram elementos essenciais, cruciais para o surgimento do protestantismo, calvinismo na Europa, que realmente valorizaram questões mercantilistas de consolidação de poder econômico e ideológico na Europa, né, fazer frente também ao poder, da igreja, e tudo isso fortaleceu os ideais mercantilistas, posteriormente capitalistas, né? Temos o Pierre Bourdieu. Toda a relação social é uma relação entre matéria e simbologia. Norbert Elias, o processo civilizador. A sociedade como ela é planejada e a sociedade não planejada. Quando ele fala do processo civilizador, são as forças, as instituições e insistir que as pessoas sejam da forma que elas sejam, para manter o padrão de normalidade. A normalidade aí dentro de Durkheim, o que é o normal? O normal é aquilo que dá um padrão de seguimento dentro de um consciente coletivo, não foge do consciente coletivo, né? O Zygmunt Bauman, a modernidade líquida. Ele vai falar muito sobre a velocidade das mudanças das instituições sociais e valores humanos. E tem até um texto interessante que chama o Facebook de 500 amigos. A pessoa tem 500 amigos e conhece só 2. É muito fácil, você aceita alguém, se não quer mais conversar com alguém, você deleta alguém. É muito fácil esse tipo de relação. As pessoas têm uma facilidade muito grande de toda hora estar conversando, mas às vezes não está conversando com ninguém. E é interessante uma coisa que ele fala assim, que a infelicidade do consumidor deriva do excesso, e não a falta de escolha. Hoje no mundo nós temos escolha sobre várias coisas. Mas é o excesso, é a incapacidade de eu não ter aquilo que excede a mim, que eu fico triste. Entra aquela questão de necessidade, desejo. Você tem um celular, para que serve o celular? Para ligar. Hoje, para mexer com alguns aplicativos, mas você quer aquele outro, que custa 5, 10 vezes mais. Você não pode ter aquele outro, você se torna infeliz. Então é o excesso, não a falta, né? Os da voz de Zizek, novamente, ele vai falar sobre o sistema cultural e econômico. Ele vai falar da teoria, ou a questão do real, o simbólico, imaginário. Tanto que vários dos seus livros eles são críticos em cima ele utiliza de filmes para fazer uma crítica à realidade. Tem até um livro dele que chama
Vivendo no Fim dos Tempos. Ele faz uma crítica de que o sistema capitalista ele precisa se reinventar, porque chegou a um ponto que ele está colocando várias coisas em xeque. Algumas pessoas dizem que não, que faz parte, que nós vamos superar esse momento. Né? Não sei não. O ser humano é muito, enquanto a água realmente bater no pescoço e sentir que tudo vai por água abaixo, o ser humano não muda. Ele acha que ele pode reinventar. Infelizmente, as práticas de sustentabilidade elas funcionam muito mais para a classe pobre do que para as pessoas mais ricas. Você acha que realmente o cara que tem, não estou dizendo que seja todo mundo, mas o cara que ganha muito bem, ele vai continuar o padrão de consumo dele alto. Enquanto o discurso de sustentabilidade, a pessoa mais pobre, olha o pessoal que mora aí, economiza água, economiza luz. Se o cara fala, eu posso pagar 300, 400 reais de conta, ele vai pagar. Agora a pessoa mais pobre vai entender que não porque ele pode pagar, mas é porque ele está tendo uma consciência de economia. Né? Temas para atualidades. Pode acontecer crise financeira, a mundial, está passando esse momento. Manifestações feministas e manifestações jovens pode ser uma temática, certo? Principalmente nessa questão do gênero. Críticas à polícia militar, direitos humanos. Pode ser, pode entrar muito, você pegar um texto, essa questão do abuso de poder, não dizendo que a polícia seja assim. Algumas pessoas defendem a desmilitarização da polícia, que a polícia militar não exista mais, que eles chamam de ciclo completo, parece como se fosse nos Estados Unidos. Catástrofes naturais, conflitos no Oriente Médio. Esses aí são temas que todo ano pode aparecer. Uma coisa que pode ser um forte candidato, a questão dos grupos extremistas, a ameaça terrorista, a questão do cenário social, a questão da imigração na Europa. E assim como ano passado, a questão do gênero, a questão do trabalho, tanto que no ano passado foi criticada essa questão do trabalho, porque tinha aquela lei da terceirização, por isso aí joga no Enem, uma forma de... Então, nesse contexto, pode ser que o Enem tenha aí, na questão do cenário político e econômico do país, essa questão do processo de impeachment, eles podem entrar no mérito, a questão da valorização da democracia, pegar alguma questão que faz alguma crítica ao golpe militar, isso pode entrar tanto em história também. Então, são temas diversos. Uma outra dica, leia. Você tem que ler, mantenha-se informado. Essa frase aqui é interessante, né? Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E de fato, isso é um exemplo da pessoa alienada. Ele fala só o que ele ouve sem saber, ele não reflete muito sobre o que ele fala, ele não procura informações diversas. Então leia, mantenha-se informado. Espero aí ter ajudado com essas dicas, com essas ideias, com esses pensadores. E do que precisar também, é só tirar as dúvidas aí. Mais para frente eu vou procurar colocar outras temáticas para estar ajudando nos estudos aí. Certo? Então, muito obrigado aí pela atenção.